as primeiras associações batistas que foram criadas na América do Norte, nos Estados Unidos, eram calvinistas. Nós vimos que a primeira igreja, fundada em 1639, ali pelo Roger Williams, era calvinista. Nós vimos que a segunda igreja batista, fundada em Newport pelo pastor John Clark, era calvinista. Em 1644 já era uma igreja calvinista. As primeiras associações de igrejas fundadas nos Estados Unidos da América eram calvinistas. Em 1707, ainda no começo do século XVIII, foi criada a Associação Batista da Filadélfia, talvez a associação americana mais importante nos seus primórdios, cujo documento doutrinário foi a Confissão de Fé Batista de 1689, que era apenas denominada de Confissão de Fé da Filadélfia por conta do lugar em que ela foi aceita, a Filadélfia. Mas o documento era o mesmo documento londrino que os batistas calvinistas produziram ali em 1689, publicaram em 1689. Em 1751 foi fundada a Associação Batista Charleston. A Associação Batista Charleston, que também adotou a Confissão de Fé de 1689, ou a Confissão da Filadélfia, de fé calvinista. Essa associação, Charleston, representava todas as igrejas do sul dos Estados Unidos. Foi uma das grandes associações norte-americanas. Em 1758 foi fundada a Associação Batista Sand Creek, também de fé calvinista. Os artigos de fé de Sand Creek foram publicados em 1816. Qualquer pessoa pode consultar na internet, estão lá todos os pontos, eleição, predestinação, a fé calvinista apresentada ali de uma forma clara. E foi uma associação que também, essa na Carolina do Norte, que também cresceu de modo espantoso. Espantoso. Em 1814 foi fundada a Convenção Trienal de Teologia Calvinista, também. Essa convenção tinha esse nome porque eles se reuniam 3 vezes, aliás, a cada 3 anos. Depois ela teve o seu fechamento, ela terminou e deu lugar a uma outra, em 1845, que é a maior convenção dos Estados Unidos, a maior convenção batista dos Estados Unidos, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Foi da Convenção Batista do Sul que vieram os batistas para o Brasil. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos adotou a confissão de fé calvinista. Toda a história americana está embasada, alicerçada em teologia calvinista. Não há aqui ranço de arminianismo, gente. Aqui a teologia calvinista predomina. Alguns batistas gerais, poucos deles que estavam na América, migraram para igrejas batistas particulares. Se tornaram, então, adeptos das confissões calvinistas. A Junta de Richmond, que é o braço da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos para missões no estrangeiro, foi essa junta que enviou os missionários para o Brasil, através da Convenção Batista do Sul, foi fundada em 1848. Em 1853, foi elaborado um outro documento de fé batista, agora um documento chamado Confissão de Fé de New Hampshire. Esse documento de fé, ele é de teologia calvinista, porém, ele tem as suas bases nas antigas confissões de fé, só que ele é um documento menor, mais sintético, para uso na igreja com mais facilidade para os membros. As outras confissões, como a Filadélfia, a própria Londrina de 89, a Batista de 1644, são documentos mais longos, com muitos artigos. A Confissão de New Hampshire traz um calvinismo, embora mais moderado, ou seja, com menos ênfase, mas ainda assim calvinista, mas é uma confissão menor, de menor volume, que seria mais facilmente apreendido as pessoas naquele momento histórico ali. Claro, isso já demonstra um declínio, não é, da intelectualidade, da teologia,
né? Mas ainda assim estamos firmados em bases calvinistas com a Confissão de Fé de New Hampshire. Este livro aqui, que é de Wallace, chama-se What Baptists Believe, em que creem os batistas. Esse livro aqui traz uma exposição da Confissão de Fé de New Hampshire. Você está vendo aqui, Confissão de Fé de New Hampshire. É uma exposição desse material. Vamos falar dele daqui a pouquinho um pouco mais. Mas continuando aqui a lista de realizações dos batistas na América do Norte, o Seminário Teológico Batista do Sul, que é o mais importante, o mais famoso seminário da história dos batistas norte-americanos, foi fundado em 1859. Desse seminário sai a grande nata da teologia, os grandes teólogos batistas americanos saem desse seminário, produzem inúmeros pensadores, pastores para igrejas. Esse seminário adota uma confissão de fé calvinista chamado Resumo de Princípios, ou Abstract of Principles. Uma confissão de fé claramente calvinista, e que os professores desse seminário precisavam assinar essa confissão, subscrever essa confissão para permanecer no seminário. Então, para dar aula no Seminário do Sul dos batistas americanos, era necessário olhar o documento, assinar concordando que vai ensinar as doutrinas que estão naquele documento, que você confessa aquelas doutrinas. Nesse livro, no final desse livro, gente, aqui, nós temos aqui no apêndice, esse documento aqui, tá aqui, são os princípios, deixa eu mostrar para vocês, né? O resumo de princípios. Esse documento aqui foi o documento que o Seminário do Sul dos Estados Unidos adota e é totalmente calvinista. Os pastores e professores, os primeiros desse seminário, são pastores que escreveram obras de grosso calibre do calvinismo mundial, né, na esfera batista, homens respeitadíssimos como J.P. Boyce, Brodus e outros mais. Então é um documento importante que foi utilizado inclusive no Brasil, como veremos aqui. Os missionários enviados pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, através da junta de Richmond, fundaram as primeiras igrejas batistas brasileiras. Foram esses missionários que saíram lá da Convenção Batista do Sul, calvinista, que vieram para o Brasil, trazendo consigo sua teologia calvinista, e fundaram as primeiras igrejas batistas brasileiras aqui, a Bahia, colocando aqui de lado as igrejas de São Paulo, de Santa Bárbara do Oeste e a de Americana, e olhando aqui apenas para as outras igrejas que, na verdade, começamos pela Bahia, depois o Rio de Janeiro. Então, esses missionários que vieram, como William Bagby, eles são todos missionários que estavam ali alicerçados sob uma teologia calvinista. As confissões utilizadas eram confissões de fé calvinistas. Isso não pode ser negado porque é histórico, gente. São questões históricas que estão aqui falando. A própria CBB, a Convenção Batista Brasileira, adotou a confissão de fé de New Hampshire quando foi fundada. Ela adota como seu artigo de fé uma confissão de fé calvinista. Todas as igrejas da Convenção Batista Brasileira precisavam ser fundadas sob a confissão de fé de New Hampshire, a confissão de fé calvinista de New Hampshire. Em 1908, a CBB criou um colégio e também um seminário, porque a escola e o seminário funcionaram juntas. E em 1936, o seminário ele é desmembrado do Colégio Batista e então ganha vida própria naquele momento. Esse seminário também adota um documento de fé. E que documento de fé o Seminário Batista do Sul do Brasil adota? O mesmo documento que foi adotado no Seminário do Sul dos Estados Unidos. O Resumo de Princípios, um documento calvinista. Veja o que está escrito nas atas da reunião em que foi aprovado esse documento. Na ata da reunião, abre aspas, na ata da reunião da Junta Administrativa do Seminário Teológico do Sul do Brasil, consta a seguinte anotação. O Dr. Oliver informou que a congregação resolveu adotar
a Declaração de Fé, seguida pelo Seminário de Louisville, ou seja, o Seminário do Sul dos Estados Unidos, isto é, o resumo de princípios, aquele documento de fé calvinista. Então, não resta dúvidas de que a história batista norte-americana e esses homens que enviam missionários para o Brasil trazem consigo o tempo todo uma teologia fortemente calvinista. O que é interessante, gente, nisso tudo, é que essa história está sendo contada pela CBB, por esse documento da CBB, mas eles não mostram esses detalhes que eu estou lhes falando aqui.